Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias e Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, dizia a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é uma palavra espetacular, assim, extraordinária. Quando a gente lê esse texto, é realmente para abalar-nos positivamente com relação a Nosso Senhor. A gente leu no finalzinho do estudo passado, já no versículo 1 aqui do capítulo 9, que alguns não veriam a morte, não provariam a morte. Vamos ler? Olha. E dizia ainda: Em verdade vos digo que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. 6 dias depois, nós começamos a ler hoje, acontece esse fato da transfiguração. Então, respondendo a pergunta que eu deixei no ar, não tem apóstolos daquele tempo vivos aqui andando no meio de nós. Não existem homens de 2000 anos por aí andando, barbudos, com aquelas roupas de profetas daquele tempo. Não. Eles viram logo depois, 6 dias depois, o que? Viram o reino de Deus chegando. E o que era esse reino de Deus? A transfiguração. Eles puderam ver. Jesus disse: aqui estão presentes alguns que não provarão a morte. Antes de morrer vão ver. E logo depois, 6 dias depois, ele toma consigo Pedro, Tiago e João. Aqueles dentre os apóstolos mais próximos de Jesus, aqueles que Jesus escolheu para serem as principais testemunhas, o grande tripé da fé, as principais testemunhas. E se a gente parar para pensar um pouco mais, diante da revelação de que
Deus é uma trindade. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. Veja que sempre nas grandes manifestações de Deus está presente uma trindade. A trindade está lá. No batismo de Jesus, Jesus está lá, é o Filho. Aí o Espírito Santo aparece em forma de pomba e o Pai fala, se manifesta a sua voz. Aqui, igualmente, Jesus está lá, o Filho. Aí vem uma nuvem do Espírito, envolve tudo. E o Pai faz ouvir sua voz. Mas o interessante é o caso das testemunhas. Porque Jesus sempre, para esses grandes momentos, os mais importantes da sua vida, ele escolhe os três testemunhos. Uma trindade também. Claro, não dá para comparar, né? Mas percebe que ele faz questão de trazer sempre esses três? Para nós é um ensinamento. É necessário que nós tenhamos essa comunhão sempre pensando que é a trindade que nos une. Na igreja é a trindade que nos une. Na nossa vida, quem nos une é a nossa família, quem é a trindade. É o amor por excelência que é derramado sobre nós. Jesus veio fazer a sua parte na história da salvação. Ele é o nosso Salvador. Mas cada membro desta família divina tem sua função na nossa história, na nossa salvação. E nós não somos gratos, atentos, suficiente a essa realidade. Mas Deus é. Deus é atento a nós. E Ele fez questão de dar esse testemunho, de mostrar a esses discípulos, antes dos dias derradeiros, difíceis da sua paixão, morte e ressurreição, porque Ele também vai mostrar a desfiguração. Hoje foi a transfiguração, mas quando for para o Horto das Oliveiras, Ele vai com todo mundo, mas Ele se afasta um pouco mais, como fez aqui, e perto dos três, Pedro, Tiago e João, Ele começa a experimentar o pavor. Também ali, os três. Também ali se manifesta a trindade. Bom, tudo isso é lindo, maravilhoso. E aparecem como testemunhas ali da glória de Deus duas personagens que eles conheciam muito bem. Talvez por desenho, né? Por iconografia, quem era Moisés e quem era Elias. E Moisés e Elias aparecem lá, dois mortos, né? Eles já morreram. Mas como que eles aparecem ali conversando com Jesus? E Jesus na glória. Por quê? Porque eles vivem para Deus. Ali está a visão de como é na santidade. Em torno de Jesus estão aqueles que são amados por Ele e que amaram a Ele. E por isso estão lá em torno da sua glória. A lei e os profetas confirmam a glória de Deus que chega. Que Jesus é quem Ele diz ser. Não só porque Pedro teve aquela iluminação de Deus, mas agora os três viram uma glória que só eles viram e que Jesus fala, para não contar para ninguém, né? Depois, em outro evangelho. E eles viram essa glória. Eles veem a glória de Deus. Eles ficam tão extasiados, tão atemorizados. É uma mistura de medo com uma coisa que estão vendo aquela glória. E Pedro, não vamos fazer as tendas aqui, vamos construir aqui. É bom ficar aqui. Veja, é bom estar na presença de Deus. Não,
da glória de Deus. Por isso a gente quer armar tendas. Se você nunca fez a experiência de adorar Jesus, né, e às vezes num retiro, às vezes mesmo em momentos que você está lá e passa por uma igreja e entra, se ajoelha diante do Santíssimo, exposto ou não, e vai sendo invadido por uma paz, por um desejo de permanecer. Você tem horário, às vezes vai pegar um ônibus, ou alguém está te esperando, tem que pegar criança, mas você queria tanto ficar ali, queria tanto estar, aquilo te atrai. Pedro experimentou isso, e os outros apóstolos, né? Tiago e João, experimentou isso diante de Jesus transfigurado. Olha como ele descreve que não dava, era tão branca a roupa de Jesus, e ele ficou brilhando, e a roupa também, que não tem lavadeiro no mundo que conseguisse fazer aquilo. Ou seja, era uma ação sobrenatural, era uma glória natural de Jesus que ele mostrou no seu corpo. Ele subiu para rezar, e a gente fica pensando, eu fico pensando, será que todas as vezes que Jesus orava sozinho isso acontecia? Porque é Deus, né? É Deus num corpo humano. Até quanto? Nada é impossível para Deus, tanto que ele consegue esconder a glória do Todo-Poderoso, do infinito, do Criador de todas as coisas. A gente diz que o Pai é Criador, sim, claro. Mas é a Trindade, Jesus. Ele e o Pai são um, o Espírito também. São 3 pessoas num só Deus. Bom, não vamos fundir mais a nossa cabeça, né, com esse mistério. Mas como é que ele consegue esconder a glória dele no corpo humano? Tanto é verdade, você, nossa, mas os discípulos viam a glória, eles viram agora, mas antes eles viam Jesus normal, e os seus opositores viam menos ainda. E a gente vê, né? É a visão que tem que ser curada. A partir do momento em que nós cremos, Deus vai nos mostrando mais. Quanto mais nós cremos, quanto mais nós caminhamos com Ele, mais Ele se mostra. E por que não mostra logo? Porque a gente morre, gente. A gente não dá conta. Olha só, se algum de nós somos mais íntimos de Jesus do que esses 3 aqui, Pedro, Tiago e João, e veja como eles ficaram diante da glória de Deus, Jesus transfigurado. Então, não fale assim que eu vou ver a glória de Deus, porque Deus não se mostra logo, porque a gente não suportaria. Não suportaria. Como Deus falou para Moisés, que pediu para ver também. Moisés, não dá para você ver não, senão você morre. Você não suporta. É muita coisa para você, é demais. Então, Moisés viu o rastro da luz de Deus atrás de uma pedra, assim, passando, assim, para ver se... E desceu com o rosto que ficou brilhando, um tempão. Esta é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A transfiguração. Que Jesus deu a graça dos seus discípulos verem, por quê? Porque eles precisavam desse testemunho de fé. E aquilo confirmaria, aquilo não deixaria que eles desanimassem, porque tempos depois eles iriam ver a desfiguração. Jesus sendo entregue, Jesus apanhando, Jesus sendo morto, Jesus sendo sepultado. E parecia que tinha sido o fim. E ao ressuscitar, todos eles começam a lembrar das coisas que Jesus falava e lembrar dos fatos acontecidos entre eles. Lindo, não é? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Vamos anotar no nosso diário. Olha, princípio eterno, né? Versículo 7. Olha quem fala o princípio eterno. Não marca com o princípio eterno não para ver. Olha só. Olha a voz de quem? E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. Né? Já ouviu falar do cobrir com a sombra? Né? Lá no Evangelho de São Lucas. O Espírito Santo virá e cobrirá com sua sombra. Essa nuvem é o Espírito Santo.
né? E aqui, e da nuvem saiu uma voz. E a voz dizia o quê? Esse é o meu filho. Opa! É o pai falando, gente. Filho com letra maiúscula. Filho amado. Ouviu. Ah, tem um ouviu aqui, gente. Tá vendo? Já ia passando direto. Isso aqui é uma ordem também. Ou seja, é o meu filho. Eu confirmo. Preciso falar de novo? É o pai dizendo: esse é o meu filho amado. Ouviu. Pronto, está marcado aqui a ordem também. Veja, ordem de Deus, versículo 7. E também, princípio eterno, versículo 7. Qual é a mensagem de Deus para você hoje diante dessa palavra? Como colocá-la em prática na sua vida? É isso que você vai anotar no seu diário e lutar para viver. Lutar para viver. É novo no canal? O convite está aí para você se inscrever, acionar o sino das notificações e participar conosco todos os dias, né? Aqui é o canal que você participa para viver, não só com notícias, não são notícias. As notícias vêm de Deus diretamente, porque você aprende a falar com Ele através da sua palavra. É o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo tem mais informações a respeito do livro, né? O link para você achar, né? Os links também dos outros canais Canção Nova que você pode se inscrever e, além de se inscrever nesse que é um canal secundário, onde nós dedicamos toda a atenção ao método A Bíblia no Meu Dia a Dia a fazer o nosso diário espiritual. Comece com a gente, vamos fazer juntos. E, no final, para quem não sabe o método, não tem ideia de como que começa, por que tem que fazer essas anotações, qual é a ideia desse método, tá lá a playlist para você. Primeiros passos no diário espiritual. Logo depois você já vai saber que tem que começar da primeira carta de São João. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.